Agora a gente vai falar sobre uma necessidade da gente cada vez conseguir entregar software mais rápido, de forma mais automatizada, com foco em geração de valor, né? Como fazer isso de forma a garantir que o processo seja bem ágil, bem direto, sem muita intervenção manual? A gente vai falar sobre isso agora com a palestra de Desmistificando Pipelines no Android. E ela, que é Dev Master na Dextra, apaixonada também por tecnologia e uma pessoa que gosta bastante de questionar as melhores práticas para conseguir fazer as coisas ainda melhor. Com vocês, Paula Batura. Boa tarde, gente. Bom, meu nome é Paula, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre a parte de pipelines no Android e explicar alguns passos, algumas ferramentas e algumas coisas que a gente pode utilizar aí para automatizar o nosso processo de integração e delivery na parte de Android. Beleza? Bom, falando um pouco sobre mim, meu nome é Paula, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou com uma camiseta preta, apesar de não aparecer muito, com o logo aqui do evento também. O ambiente em que eu estou encostada numa parede branca e na sala aqui da minha casa, né, nesse ambiente. Bom, um pouco sobre mim, eu sou uma desenvolvedora há mais ou menos uns 10, 11 anos, mas nos meus últimos 5 anos, mais ou menos, tenho trabalhado mais focado com Android. Tenho fuçado nos últimos tempos Flutter, fuçado um pouquinho em alguns projetos pessoais. Fui criada aí muito tempo dentro da Dextra, trabalhando como full stack e em sistemas e em processos que a gente trabalhava com track-based, como Tanda Master. Tenho muita preguiça de fazer coisas repetitivas, por isso gosto muito dessa parte de pipelines e automação. Gosto muito da parte de um processo com causa organizada, em que o time consegue se organizar para fazer as suas tarefas. E adoro uma discussão filosófica, adoro discutir os processos, discutir práticas que são conhecidas como dadas como boas práticas e conversar com pessoas sobre isso. Beleza? Bom, conversar um pouco agora sobre pipelines. O que são exatamente, só para a gente ajustar aqui, alinhar os conceitos, alinhar o vocabulário, o que são e por que a gente utiliza? Pipelines, de forma bem simplificada, ele é uma série de passos que são necessários para a entrega do seu produto em produção. Elas precisam ser executadas com sucesso para você entregar o seu produto em produção. Elas introduzem uma parte de monitoramento, então você tem ali um histórico dos passos que deram certo, os passos que deram errado e o porquê que eles deram certo e porquê que eles deram errado. E eles introduzem a automação também nos seus processos de cada um desses passos, tá? Então, aqui um desenho simples de um processo de desenvolvimento. Você tem ali seu código, você vai comitando, seu código vai ser buildado e vai rodar uma bateria de testes, testes unitários, testes de integração. Esse código vai ser entregue num ambiente de teste ali, de staging, para daí, então, ser entregue em produção. Isso daqui é um panorama bem simplificado em relação a como que as pipelines podem ser estruturadas e normalmente como são estruturadas. Beleza? Mas por que a gente utiliza? As pipelines, normalmente, por questão da automação, eles facilitam muito a parte de interações menores, porque como eles são automatizados, você consegue executar isso com menos trabalho e mais vezes. Elas facilitam entregas mais rápidas e mais confiáveis devido justamente a você conseguir ter essas interações menores e sempre testando e monitorando a evolução do seu sistema. Tá? Como eles são interações menores, nós temos feedbacks mais rápidos e constantes sobre as interações que nós estamos fazendo. Então, a gente consegue atuar melhor e mais rápido em possíveis problemas que acontecem. E a redução dos processos manuais, reduzindo o risco ali do erro humano ao longo do desenvolvimento e ao longo das validações, e reduz o processo manual na entrega do seu sistema em produção de fato. Isso. Algumas rotinas comuns dessa parte de pipelines de entrega de um software são
é a parte de você build o seu pacote, você roda os testes unitários do seu sistema, você roda os testes de integração, e você disponibiliza para testes, e você disponibiliza depois para produção, dado que todos esses passos deram certo. Mas, dentro desse cenário, o quanto tem de alteração em relação no ambiente Android? No ambiente Android, tem algumas coisinhas que mudam, mas não muito. Nós temos uma parte de... Essas coisas mudam devido a eles rodarem num ambiente um pouquinho diferente de um back-end ou de um site. Eles precisam rodar no seu device, precisam ser instalados em um device que normalmente você não tem muito controle. Então, os testes instrumentados são testes que necessitam de um ambiente com Android, um device com Android, para você rodar esses testes e fazer as devidas validações. Esse teste interno que está escrito aí, você precisa disponibilizar esse pacote que você está gerando para as pessoas, os testers, POs, outros desenvolvedores conseguirem baixar e conseguirem fazer a validação dessa sua versão. E o seu deploy, ele não vai ser um deploy em um servidor, exatamente, que vai disponibilizar automaticamente para as pessoas. Ele vai ser disponibilizado numa loja da Google, ou da Huawei, que hoje em dia nós temos algumas lojas alternativas também. E como você faz esse deploy, como você se autentica, como você faz essa subida nesses processos. Então, essas particularidades das pipelines Android acabam gerando algumas confusões e alguns medos e algumas dificuldades que justamente trouxeram algumas ferramentas que ajudam a gente nisso, mas o quanto a gente precisa realmente delas, o quanto a gente precisa agregar esse custo ao nosso processo e o que elas realmente resolvem. Então, a ideia é trazer aqui passar cada um desses passos dessa pipeline, explicando um pouco como que a gente consegue resolver com ferramentas um pouquinho mais assim, core, certo? Bom, então a gente vai focar nesses 4 passos, que são a parte de testes unitários, os testes instrumentados, a disponibilização para testes internos do processo de QA e a disponibilização na loja. Tá? Primeiro, os testes unitários, beleza? Testes unitários, assim, não tem muito segredo. O próprio o Gradle, o Android, ele utiliza o Gradle para fazer todas as suas builds, ele tem plugins do Gradle que geram algumas rotinas, algumas tasks que a gente utiliza para fazer nossos processos normais do dia a dia. Então, essas são algumas testes que ele gera focadas nessa parte de teste unitário, de verificação com testes unitários. Ele vai gerar uma task para cada um dos flavors que você tiver e cada um dos build types, né? Debug, release, então ele vai ter um processo para cada uma dessas combinações. Aí fica a cargo do seu time, e você em conjunto com o seu time, de ver qual que você quer executar e qual seria realmente necessário executar dentro da sua pipeline. Se você vai rodar de todos os flavors, todos os build types, você vai executar de um específico. Aí, então, de testes unitários simples, o próprio Gradle automaticamente já te dá essas tasks. Vamos para a parte de testes instrumentados. A parte de testes instrumentados normalmente gera um pouquinho de receio, porque eles precisam de um device para você rodar, eles precisam de um aparelho ou um emulador de um aparelho para que você consiga rodar, porque ele vai emular ali cliques, vai emular navegação, vai emular um monte de coisa. Ele espera que exista um Android rodando. Tá? Mas como que eu executo isso? Localmente, o Gradle, ele também te dá algumas tasks para você executar e você chamar aqui, mas ele espera que o emulador esteja ali, dentro do mesmo ambiente em que você está chamando essa task. Então, você tem esse Connect Android Test, por exemplo, ele também vai criar uma para cada flavor do seu aplicativo. No caso aqui, eu tenho somente produção e QA, então ele vai gerar uma rotina dessa para cada um desses flavors, e você consegue chamar localmente. Mas grande parte das nossas ferramentas de CI, tipo Circle CI, GitLab CI, Bitrise, eles não têm um device rodando ali na máquina, você não consegue criar. Versões mais antigas do Circle CI você até conseguia, mas versões mais novas dos templates você não tem ali. Você tem uma imagem Docker que não tem uma parte gráfica, então você não consegue criar um device ali. Então, como que você roda? Nós temos algumas opções, tem algumas opções que são as mais famosinhas, eu acho,
que é o Firebase Test Lab. O Firebase Test Lab faz parte da plataforma do Firebase, que é da Google, e ele permite que você execute tantos testes, você colocar um robô ali para rodar e ele vai clicar loucamente no seu aplicativo, quanto você realmente rodar os seus testes instrumentados ali com as instruções que você estabelecer. E tem o Device Farm, que também ele permite que você faça isso. O Device Farm permite ainda que você realmente utilize e navegue pelo device, mas ele também consegue receber as instruções desses testes instrumentados e executar de acordo com aquilo ali e te dar um retorno. No caso aqui, para essa apresentação, eu vou focar no Test Lab, que acho que é uma ferramenta bem legal de utilizar, principalmente quando você está começando a colocar isso na sua pipeline, porque ele te dá alguns minutos gratuitos durante um mês. Então, mesmo projetos em que você não tem uma parte de faturamento configurada para o seu projeto Firebase, você consegue utilizar, se não me engano, são 1.000 horas mensais, que você consegue utilizar para executar os seus testes ali. Então, para você começar essa execução, ele é uma ferramenta interessante. Tá? Vamos lá, Test Lab. Como que eu consigo fazer isso? A Google disponibiliza um client em que você consegue se conectar ao Firebase Test Lab e startar esse processo de testes. Então, você precisa empacotar o seu aplicativo utilizando o método do próprio Gradle do Android, que é esse Assemble Production Debug. Depois disso, você precisa empacotar um aplicativo de teste, que é esse Assemble Production Debug Android Test, que ele que realmente contém as instruções que vão ser executadas do teste. Aí um ponto muito importante, é essa parte de autenticação. Você precisa se autenticar na plataforma do Google. E aqui, neste caso, a gente está se autenticando com uma Service Account. Mas o que é uma Service Account? Uma Service Account, ela é uma conta de serviço que não vai estar atrelada a um usuário, ele vai estar atrelado a um projeto da Google. Então, se o usuário que criou essa conta for removido por algum motivo, desativado, essa conta de serviço ela não vai ser afetada. Ela é uma conta indicada para uso em processos automatizados, forma comunicação entre aplicações, e ela permite a configuração de permissões específicas. Então, ela não vai ter acesso a tudo, você consegue restringir direitinho o que ela vai ter acesso ou não. E esses são os pontos de atenção muito importantes. Quando você for criar uma conta dessa, crie as permissões direitinho, porque se ela vazar por algum motivo, você sabe exatamente o que ela tem acesso e o que ela não tem, e você consegue limitar ali os impactos desse vazamento e dessa perda dessa chave. E ela precisa ser devidamente guardada. Isso varia muito de acordo com as políticas de segurança que você tem, onde você desenvolve, mas alguns sistemas não têm tanto problema, outros vêm deixar versionado no código. Então, sempre tenham cuidado de ver qual o risco dessa chave vazar e o quanto você quer deixar ela, garantir a segurança dela, e o quanto você quer, quantas pessoas você quer que tenham acesso direto a ela, ao uso dela. Essa conta de serviço, ela gera um JSON, uma chave JSON, que tem essa cara aqui, mais ou menos. Ela vai ter o ID do seu projeto, ela vai ter uma chave privada, ela vai ter o e-mail dessa conta de serviço e alguns outros dados relacionados que a plataforma do Google utiliza para autenticar essa conta de serviço na hora que ela for utilizada. Tá? Então, voltando aqui ao nosso processo, então você autenticou ali, você vai configurar seu projeto para onde você vai iniciar esses testes, e o que realmente starta todo o processo de teste é esse G-Cloud Firebase Test Android Run, onde você passa exatamente o caminho para a APK que você acabou de gerar, o caminho para a aplicação com as instruções de teste que você gerou, o device que você quer utilizar, você pode escolher várias versões do Android, você pode escolher mais de um device para rodar seus testes, qual o modelo do device, de algumas outras configurações, e o timeout para essa execução. Tá? Assim que você executar isso, ele vai gerar uma saída mais ou menos assim, que ele vai ter um identificador da matriz, que ele vai gerar lá dentro do Test Lab, e o link para você conseguir acompanhar o processo. Ele vai executar mais algumas coisas ali dentro, alguns logs, algumas coisas assim, e vai te dar o resultado do que foi executado ali.
tá? Então, assim, em quais devices foram executados, quantos testes foram executados, quantos falharam ao longo desse processo, tá? Na plataforma do Firebase é assim que você vai ver os resultados. Temos ali 2 casos de sucesso e vários casos de erro. Você entrando em cada um deles, você consegue ver quais os testes que falharam, e qual foi o log que foi gerado a partir daquele erro. Tá? Então, essa é a parte de testes instrumentados. Tem algumas outras ferramentas que tentam ajudar um pouco nisso, mas acho que a mais simples que a gente tem aí é a do Google, o client da Google Cloud mesmo, tá? Então, passando para o próximo step aí da nossa pipeline, que seria disponibilizar internamente para os testes. Qual é o nosso desafio aqui? Não seria a primeira vez que veriam uma APK sendo disponibilizada por um drive, por um e-mail, mas isso gera alguns desafios na hora de instalar, o quanto é acessível para as pessoas instalarem, o que da configuração do celular tem que mexer. Então, a gente tem algumas ferramentas aí que surgiram para tentar ajudar nesse processo, tá? Bom, falando um pouquinho de Gradle, alguns processos que a gente precisa executar, o primeiro passo seria empacotar esse aplicativo. A gente tem 2 opções para empacotar ele. A gente pode gerar uma APK, que é o mais convencional, digamos assim. Ele vai realmente empacotar tudo, você consegue subir, vai ser uma APK assinada, e você sobe para os lugares para as pessoas instalarem. Mas não tão recentemente, mas é razoavelmente recente, a Google lançou uma opção de você fazer um bundle. O bundle, ele precisa ser assinado também, mas uma parte da assinatura quando você sobe na loja, você delega para a loja, então a loja cuida disso. Então, aquele problema que a gente tinha de perder a chave, perde o aplicativo, isso com o bundle a gente ajudou bastante a resolver isso. E quando ele vai instalar nos devices dos usuários, ele instala somente os recursos e imagens e arquivos de strings que você realmente precisa naquele device específico, com aquelas dimensões, com aquela resolução. Tá? Então, é um negócio muito legal que foi criado, que a gente tem utilizado bastante, e isso acaba fazendo com que o aplicativo, o download do aplicativo dentro do device do usuário seja muito menor. Mas, onde que a gente consegue disponibilizar esse aplicativo para as pessoas baixarem? O Firebase normalmente tem esse App Distribution, que é gratuito, e ele é uma ferramenta muito legal para a gente utilizar também. Ele é herdeiro do Fabric Beta, para quem já utilizou. Então, ele tem um funcionamento bem parecido, com parte de testers e uma parte de release notes que você consegue ir acompanhando. A Play Store tem uma faixa de liberação que é a parte de testes internos, então você consegue utilizar aquilo lá também, você consegue subir para a própria Play Store. E o App Center também tem uma plataforma que você consegue disponibilizar seu aplicativo para testes internos. Antigamente, a Microsoft tinha o Rock App, mas ele foi descontinuado e foi substituído pela plataforma do App Center. Aqui, para essa conversa, eu vou focar no Firebase App Distribution, inicialmente porque para subir na Play Store é muito parecido com quando você vai subir para produção, é só uma faixa diferente. O Firebase normalmente é uma plataforma que a gente já utiliza nos aplicativos Android, então provavelmente é algo que já existe dentro do seu aplicativo e você já tem um projeto configurado. E ele é gratuito, ele mantém o seu aplicativo ali disponível para ser acessado durante 5 meses, mas então ele não tem todo o histórico de todos os aplicativos que você já subiu na vida, mas ele tem ali um histórico de 5 meses de aplicativos de teste, tá? Bom, uma das opções que a gente tem é o Fastlane. Fastlane é uma ferramenta baseada em Ruby, que ajuda muito nessa criação de scripts, criação de rotinas, muito caramela, mais ou menos, com o Gradle. Então, a gente consegue criar ali o que eles chamam de lanes, que é uma sequência de instruções que a gente consegue configurar para uma determinada... no terminal, depois, a gente só chamar essa lane e ele executar tudo aquilo. Então, o Fastlane, ele tem esse plugin que chama Firebase App Distribution, que essencialmente o que ele vai fazer é subir lá no Firebase App Distribution. Então, e ele vai utilizar
a sua account, service account também para logar, então é muito importante, de novo, aquele arquivo de JSON tá bem guardadinho e com as configurações certas. Então você vai fazer o bundle do seu aplicativo e chamar esse plugin, você pode passar o grupo de testes que você quer direcionar aquela versão, o caminho para o seu bundle e o identificador do aplicativo que você está disponibilizando. Daí, depois de configurado isso daqui, no terminal você só chama Fastlane, o nome da sua lane, que no caso aqui está Upload to AppGist, e ele vai disponibilizar lá dentro da plataforma do Firebase. Tá? Uma outra opção que a gente tem é o Gradle plugin. O próprio Gradle, o Android criou, a Firebase criou esse plugin que você adiciona ali no build.gradle da raiz do seu projeto, você adiciona esse class path e para que você consiga utilizar como plugin dentro do seu projeto, tá? Então, é essa parte aqui. Aí, dentro do seu build.gradle do seu aplicativo, você aplica esse plugin como um plugin normal, e dentro dos seus build types, do seu flavor, você define ali as configurações exatas de como você vai disponibilizar isso dentro do App Distribution. Então, você define ali que você vai disponibilizar um bundle, para qual grupo de testers que você está disponibilizando, e o caminho para o seu arquivo da credencial da sua Service Account. Tá? E depois, no terminal, você vai chamar o Gradle, como você chama normalmente, para fazer qualquer build do seu aplicativo. Você vai fazer a build dele e chamar essa rotina que esse plugin cria, que é o App Distribution Upload Production Release, que esse Production Release é o flavor e o build type do seu aplicativo. Tá? No Firebase, na console do Firebase, no final o que vai ser criado é isso aqui. É uma versão, você vai ter o identificador da versão e o version code dela, falando quais grupos de testers estão associados a ele e quais aceitaram, quais fizeram download, e você consegue monitorar a utilização das pessoas a partir desse console. Beleza. Essa parte de internal test. Daí entra, finalmente, a subida em produção, que é subir na loja de fato. Tá? Onde, assim, Play Store, né? Apesar de nós termos algumas lojas alternativas, hoje em dia a gente vai focar na parte da Play Store. Tá? O Fastlane, novamente, ele tem também um plugin para isso, que é um plugin do core do Fastlane, que chama Supply. E, novamente, assim como no App Distribution, o que você vai fazer? Você vai fazer o build, vai criar o bundle do seu aplicativo, vai autenticar, você vai falar qual o caminho para a sua credencial da Service Account, que está registrada lá na Google Play Store, e você vai chamar o Supply, passando o seu package name, a faixa de release que você quer entregar. Então, você tem a internal test, que seria para testes internos, você tem a alpha, que é um outro grupo de testes, a beta. O alpha e beta, você tem tanto testes abertos quanto testes fechados, então você pode disponibilizar para pessoas se inscreverem para testar, ou para você liberar isso somente para algumas pessoas específicas, e produção. Né? E você direciona também o caminho para onde esse seu bundle foi gerado. E, novamente, no Fastlane, no terminal, você chama o Fastlane passando o nome da lane que você acabou de criar, que é, no caso aqui, Send to Store. Bom, mas essa é a nossa única opção. Nossa única opção é a Fastlane? Não. A Google tem um grupo de APIs que chama Android Publisher, que no final é o que é utilizado por baixo dos panos pelo Fastlane. E ele é uma API muito interessante, ela tem alguns passos um pouquinho complexos, mas ela é uma API muito interessante, é muito interessante de conhecer. Bom, o que ela faz? Como toda comunicação com a plataforma da Google, você precisa passar por uma autenticação. Você pode utilizar o próprio client do Google para fazer essa autenticação, ou você pode utilizar a API deles, utilizando aquele arquivo de JSON, você monta um JWT com ele, e você chama essa API, ele vai te retornar um JWT para você utilizar como autenticação. Você vai iniciar uma edição, então ele funciona de forma transacional.
a cada uma dessas chamadas HTTP que você fizer, ele não vai automaticamente aplicar essas alterações da loja. Ele vai guardar como uma transação e no final, se tudo der certo, você aplica tudo. Senão, você não vai ter um erro ali no meio do caminho. Então, você começa essa transação, você chama essa API, que é a edit, você passa o nome o pacote do seu aplicativo, o /edit, ele vai te retornar um ID para essa transação e essa ID você utiliza nas próximas chamadas. Você vai fazer o upload do seu bundle, então você vai fazer como uma chamada HTTP mesmo, você vai fazer o upload desse arquivo nessa URL, que é o edits barra o ID da sua transação barra bundles, e ele vai te retornar o version code desse seu bundle, que é o que você vai utilizar para registrar isso numa faixa depois de release. Tá? Então, o próximo processo é você fazer um put numa outra request, que é nessa edits, com o ID da transação, a track que você quer alterar, se é produção, se é internal test, se é alpha, se é beta, e você vai passar como corpo dessa chamada todos os dados que são necessários. Você pode passar release notes, você pode passar rollout para o qual você quer disponibilizar a sua versão. E aqui que entra o ponto em que eu comentei anteriormente, que é muito parecido produção e internal test. Aqui, no caso, você só vai mudar a track de production para internal test. Ele vai estar disponível ali na loja. E, afinal, a última request, que é a de commit dessas alterações, que daí sim ele vai aplicar essas alterações que você fez até agora na loja. Bom, no final é isso aqui que a gente vê no console da Play Store. Você consegue ver ali o rollout, você consegue ver se você já tinha uma versão anterior disponível, você consegue ver que ela está como full rollout e as próximas que estão subindo, quantos por cento, qual foi a alteração, quando foi a última alteração de rollout dela. Tá? Ponto muito importante sobre isso, toda essa parte de automação, ela depende que o aplicativo já tenha subido pelo menos uma vez na loja. O primeiro upload de aplicativo que você faz na loja, ele precisa ser manual. Tem um monte de coisa para preencher, um monte de coisa para fazer ali. Então, esse primeiro deploy, ele é feito manualmente, tá? Bom, seguimos a pipeline completa, chegamos aqui no deploy da Store. E, num resumo assim dessa pipeline, eu peguei aqui alguns comandos que seriam os comandos mais simplesinhos e juntei eles aqui em como eles ficariam isso isso daqui é muito próximo de um YML alguma plataforma de CI. Então, lá para os testes unitários, você pode simplesmente executar o Gradle, chamar a rotina de teste, unit test, com o seu flavor, seu build type que você deseja. Para a parte de teste instrumentado, você precisa empacotar seu aplicativo, empacotar o aplicativo que vai ter as instruções de teste, autenticar na plataforma da Google, configurar o projeto da Google que você vai utilizar e chamar a parte de test lab que vai executar de fato todas as instruções lá dentro do test lab. A disponibilização para testes de QA, essas coisas. Aqui eu estou utilizando o plugin do Gradle, então vou chamar o Gradle vou empacotar o aplicativo e chamar a rotina criada pelo plugin do Firebase para subir de fato lá na loja. Na loja não, no console do Firebase, na Web Distribution. E depois, para o deploy em produção, estou chamando aqui diretamente o Fastlane com a lane que eu havia criado lá no exemplo, que chama o Supply, que é um dos plugins core do Fastlane. Beleza? Bom, um ponto importante sobre o Gradle é vocês veem aqui que eu estou usando um Gradle W. Ele é um wrapper para o Gradle, que normalmente quando você cria seu projeto pelo próprio Android Studio, ele já vem com esse arquivo e ele dispensa que você mesmo instale o Gradle dentro da sua máquina. Ele vai instalar uma versão ali, então isso permite que você utilize versões diferentes de Gradle para diferentes projetos, que isso é bastante comum. Então, ele facilita algumas coisas e dispensa que você instale globalmente no seu computador o Gradle.
Então, por isso que aqui, normalmente, nos sistemas que eu trabalho, a gente utiliza o Gradle W para fazer todas as execuções de rotina do Gradle. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre os pipelines Android. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para todo mundo todos os passos e o que não é um monstrinho que às vezes parece. Legal, Paula. Muito bom mostrar assim de como a gente pega desde o teste automatizado ali, dos testes unitários, passando pelos testes funcionais de tela, até chegar ao release em produção do app. Assim, achei bem interessante. Eu tenho uma pergunta para você, assim, o que você acha que é o principal benefício assim da experiência que você já teve nos produtos que você trabalhou? Qual que é o principal benefício de ter esse tipo de solução dentro do seu aplicativo? Essa solução de automação dentro de um aplicativo, uma das grandes vantagens que você tem é que você basicamente você documentou todo o seu processo de release. Então, você sabe exatamente os passos necessários para você ter um aplicativo na loja. Você não precisa consultar alguém, você não precisa ver quem que fez os últimos processos para entender como que isso funciona. Você consegue ver ali, pelo seu código e pelo processo que está configurado, todos os passos necessários para isso. Além de que você tendo tudo isso automatizado, essas chaves devidamente guardadas, já vi alguns projetos, alguns produtos em que uma pessoa tinha acesso a essa chave e ela era responsável por fazer todo esse processo manualmente. Essa pessoa um dia sumiu. E essa chave foi perdida e estava no computador dela, que foi formatado, e a gente, na época, não utilizava bundles ainda, a gente essencialmente perdeu o aplicativo. Então, ter todo esse processo automatizado facilita com que você não tenha esse tipo de problema, pelo menos reduz a chance de você ter esse tipo de problema. Que situação, hein? A gente tem uma pergunta também do pessoal da plateia virtual. Vou chamar o Gabriel Muniz para fazer uma pergunta para você, Paula. Fala aí, Gabriel. Primeiro, agradecer aí, Paulo, pelo conteúdo, né? Acho que falou em nome de todos que foi realmente muito produtivo. Mas aí tem uma pergunta que acho que também vai um pouco do teu feeling, né? Da tua experiência aí, que você já trabalhou nos projetos que você atua aí há um bom tempo, aparentemente. Os testes, aliás, instrumentados, eles costumam ser bem mais custosos que os testes unitários, né? Consomem bem mais recurso e também costumam ser mais lentos. Então, não é possível, não é viável executar eles a cada commit, né? Ou em cada momento que a gente abre um pull request lá. Em que momento você acha que seria o ideal para isso e o que você já conviveu nesse sentido aí, se você passou por alguma experiência? Obrigado. Bom, o mínimo que eu acho que seria interessante fazer a execução desses testes é antes de subir em produção, mas realmente só executar nesse momento é um pouco tarde para você descobrir problemas, é um momento um pouco tardio para você reagir a esses problemas. Então, os produtos que eu trabalhei, eu já vi executar 2 vezes por semana, 1 vez por dia, tudo depende muito da parte das plataformas de CI, como você tem configurado, qual a disponibilização que você tem, a relação de custo que você tem mesmo e o tempo que eles levam, porque já trabalhei em alguns sistemas que levava de 4 a 5 minutos, e sistema que levava de 20 minutos para rodar uma bateria de testes. Então, depende muito você ir calibrando aí a questão de custos, benefícios e realmente risco de postergar muito essa execução. Legal. Olha, tem alguma pergunta? Ui, já. Eu tenho, realmente. Isso que realmente tem a ver com esses testes instrumentados. Eu entendo que desenvolvimento mobile é bem mais complicado por ter uma variedade de dispositivos com outros formatos de device, de formato e tudo isso. E aí você já demonstrou que na pipeline lá tem, por exemplo, alguns que passam, outros não passam. Deve ser muito chato também achar esse erro. Então, quanto mais tarde eu rodo esses testes instrumentados, que tem um pouco a ver com o que o Gabriel falou, eu vou ter mais um problema, porque tem que agora descobrir por que falhou no dispositivo A e B. O meu interesse é que uma pessoa mais ágil, eu quero fazer as coisas mais rápido, vamos dizer, no desenvolvimento convencional de aplicativos web tradicional, a gente tem
muito mais velocidade na questão de teste. Por questões, não tem tanta variedade, mas a gente consegue rodar isso mais em ambientes mais controlados, me parece. Tem alguma forma que a gente consegue rodar esses testes instrumentados, mesmo talvez não com todos os dispositivos disponíveis, numa coisa local ou algum ambiente que a gente mesmo controla? Idealmente, na minha máquina, eu posso imaginar que tem um emulador do Android. Por que não posso usar esse emulador para rodar os testes? Qual que é a pegada lá? Não, você pode, na verdade, não existe nada que impede. Inclusive, um pessoal que eu conheço montou localmente uma estação ali que ficou responsável, tinha alguns devices conectados e ficou responsável por rodar ali. Normalmente a gente não roda localmente porque ele consome bastante do computador, então se você deixar executando na sua máquina ali, mesmo que num device físico separado, ele acaba consumindo um tanto de processamento e você acaba não tendo isso num lugar automatizado e que você consegue ter uma constância ali de execução. O próprio Test Lab, o Device Farm, eles permitem que você starte testes em paralelo. Então, você consegue, com uma mesma bateria de teste, com uma mesma chamada, disparar em vários devices. Não recomendo também disparar em todos, porque custa caro, mas pelo menos a versão mínima do seu aplicativo, principalmente se você dá suporte para o Android 4, rodar na versão mínima, rodar na última versão que você dá suporte do Android, e algumas versões que você vai identificando pelos monitoramentos que dão mais problema, acho que você consegue configurar para rodar paralelamente na sua build. Tá. E só uma pergunta em seguida, tá? Essa ferramenta que você falou lá, essa que tem alguns minutos free, numa conta free, para eu ter um projeto particular, mas além disso gera um certo custo também. Imagina se realmente vai ser um aplicativo mantido por uma empresa que precisa fazer muito mais builds e tudo isso, certo? Isso gera um custo considerável ou uma coisa mais ou menos? Normalmente, assim, você ter uma locação sua de um device é razoavelmente caro, mas você tem que equilibrar também com qual o custo de você não ter isso. Você consegue executar em tempo, você consegue... Normalmente, emuladores são um pouco mais baratos nessas plataformas, eles têm emuladores virtuais também, então eles são um pouco mais baratos, você consegue equilibrar. Não tem, assim, de cabeça uma medida de custo. Principalmente que acho que os últimos produtos com que eu trabalhei, normalmente a gente não chegou a pagar. É importante. O Fernando, você tem mais uma pergunta aí? Tem. Paula, uma outra pergunta com relação aos benefícios ainda de você ter isso no seu projeto, né? Hoje, no time que você trabalha, no produto que você trabalha, isso permite com que você faça mais releases em produção, mais frequentemente? Quantas vezes vocês fazem, geralmente, releases diárias, mensais ou cada 6 meses? E você consegue comparar isso também de outros momentos que você não tinha isso? Como que era a facilidade ou dificuldade de você trabalhar nesse aplicativo? O produto em que eu trabalho hoje, a gente faz releases a cada 2 semanas. A gente ainda está numa implantação desse processo da parte de testes instrumentados. A gente tem alguns testes unitários, mas a parte de testes instrumentados ela está começando. Inclusive, a gente tem uma instabilidade no sucesso dela devido a algumas chamadas e algumas transições de tela. Então, tem algumas inconstâncias nos resultados que a gente está tentando acertar para conseguir ter mais confiança. Então, para o produto atual, acho que a gente não consegue ter uma medida de sucesso dessa implantação ainda. Mas em um outro produto que eu trabalhei, em que isso era uma prática um pouco mais constante, se não me engano, a gente fazia liberações semanais. Eram liberações semanais, a gente utilizava feature toggles para fazer alguns controles de features para liberação, e o rollout, assim, de liberação para produção era 100% de cara, então existia uma grande confiança nos aplicativos que a gente estava liberando. E grande parte, tanto pela carga de testes unitários que a gente tinha, quanto pela grande cobertura de testes instrumentados. Legal. Eu entendo que ainda também, no modelo que você falou sobre as releases para beta testers, alpha testers, você também consegue colocar um
um certo tipo de controle ali em cima com testes manuais ou até testes mesmo com um grupo controlado de usuários que faz com que você também tenha um certo controle aí nos deploys que vocês fazem, né? Sim. Legal. É, Esse tema que normalmente... você pode falar. Normalmente a nossa primeira release a gente faz para um grupo controlado de testers, né? Inclusive, uma área da empresa faz alguns testes específicos que precisa de alguns dados que normalmente a gente não tem acesso para fazer. E depois a gente vai liberando aos poucos para os usuários, controlando parte de crash, navegação, se está tudo certo, essas coisas. Paula, muito obrigado. Nosso tempo acabou de perguntas. Você falou de um assunto que é Feature Flag, que vai ser o tema da nossa próxima palestra. Boa. Agradeço a participação no DevCamp. Muito obrigado pelo conteúdo e pela preparação, tá, Paula? Muito obrigado, Paula. Obrigada.